Saúde, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar mais uma vez aqui. E queremos dizer para vocês que sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Graças a Deus, estamos aqui em mais uma lição, na nossa 8ª lição de adolescentes, que é uma bênção. Amém? Desde já queremos agradecer aos queridos irmãos pelo privilégio de estar conosco. Queremos agradecer aos irmãos que fazem parte também, são responsáveis por esse trabalho, como a superintendência, nosso pastor Renato Torres, nosso presbítero Gastone, nosso presbítero Carvalho, os demais irmãos, os irmãos que fazem parte da equipe técnica também, que são responsáveis por esse trabalho. Que Deus abençoe a cada um. E vocês, meus queridos, que sempre nos privilegia estando conosco. Amém? E como falamos, estamos em mais uma lição, estamos na nossa 8ª lição, que trata de um assunto que, para adolescente, às vezes ele acha um pouco tediante, mas é um assunto que, particularmente, deveria ser ensinado desde o princípio, desde os ensinos fundamentais, deveria ser trazido esse assunto, que é sobre política. E o assunto de hoje é sociedade e política. Então, vamos trazer esses pontos aí para que venhamos a entender um pouco o que é política e não observar apenas um viés que nós vemos aí na grande mídia, na mídia de massa, a qual tem falado, tem mostrado e trazendo descrédito a essa arte, a esse tipo de trabalho, podemos dizer assim. O nosso primeiro ponto, vamos tratar primeiro o nosso texto base para a nossa lição, que se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Por esse texto já nos pesa a responsabilidade de orar por esses homens que governam o nosso país. Amém? O nosso primeiro ponto, ele traz sobre a política em nosso país. Como está a nossa política? Primeiro, o nosso tema fala sociedade e política, né? E quando nós falamos de sociedade, nos remete aqui, tem um conceito aqui, dentro da sociologia, que diz assim: um grupo humano que habita em um espaço ou tempo seguindo um padrão comum. E ele fala também, segundo o conceito geral, diz que é agrupamento de seres humanos que convivem em estado gregário, em colaboração mútua. Quando nós observamos esse conceito de sociedade, tanto no sentido geral quanto a sociologia fala, já nos remete ali o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando diz que no surgimento da igreja primitiva, diz que os apóstolos estavam juntos e tinham tudo em comum. Então esse texto já nos remete a uma espécie de sociedade. Amém? E a política do nosso país, como é que anda atualmente? Hoje nós observamos que há algum tempo, e é corriqueiro, vez por outra, nós observarmos grandes escândalos com relação à política. Questão de corrupção, pessoas que foram eleitas para exercer cargo, para atender e beneficiar a sociedade, estão metidos em escândalo, em corrupção, em desvio de verba, em desvio de dinheiro, tudo isso verba que seria destinado para o bem comum da sociedade, que seriam destinados para a educação, para a saúde, para a moradia, para a segurança, e desviado. Mas mesmo diante de tantos escândalos que nós vemos, eu sei que a política ela tem caído em descrédito, mas não podemos descrever a política apenas por esses atos insanos de algumas pessoas. Essas pessoas, como o próprio texto diz, eles fazem politicagem e não política. Amém? Então precisamos ter muito cuidado para que, pela atitude de alguns, não venhamos desdenhar algo que é importante para a nossa sociedade. O nosso segundo ponto, ele diz assim, o que é política.
Falando de um modo simples e conciso, política é a arte de governar bem, de bem governar, é a arte de governar. Quando nós atentamos para o sentido etimológico, o sentido original dessa palavra, segundo um filósofo grego chamado Aristóteles, ele diz que política, que ela vem de duas palavras gregas, polis, que vem de cidade, que era cidade-estados na Grécia, e tikos, que é bem comum. Então, no sentido originário da palavra, no sentido etimológico, essa palavra de políticas é quando as cidades procuram fazer com que todos tenham um bem comum, todos sejam felizes, conforme o conceito de Aristóteles, porque ele diz que política é para que as pessoas sejam felizes. E ele dividia em ética e na própria política. Ele dizia que ética é a felicidade, é o bem individual, é a felicidade individual. E a política é a felicidade coletiva, a felicidade conjunta. Então, política, no sentido original da palavra, ela tem esse sentido. E não é sinônimo de corrupção, é sinônimo de roubalheira, é sinônimo de desprezo à sociedade, como nós costumamos a ver. Política ele tem esse sentido de trazer o bem comum para toda a sociedade. Amém? O nosso terceiro ponto, ele diz assim, ó, a política na Bíblia. Será que nós vamos observar, vamos ver que dentro da palavra de Deus, ela traz o tema política? Se nós observarmos, não tem o termo política dentro da Bíblia. Mas nós vamos observar que a própria Bíblia, ela é um livro que trata do bem comum das pessoas, do bem comum da sociedade. Nós observamos quando vamos para o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que diz que Deus começou a organizar toda a terra, e Deus criou a luz, e Deus fez separação entre a terra e a água, as águas no firmamento e a água abaixo dos céus. Deus fez toda a separação, criou as ervas, criou árvores, todos os animais. Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Por fim, como a coroa da criação, o ápice da criação de Deus, o ponto mais alto, Deus criou o homem. E depois que Deus incumbiu aquela tarefa de nomear os animais, a Bíblia diz que Deus observou e viu que não era bom que o homem vivesse só. Fez uma mulher. Observamos que quando Deus fez o homem, fez a mulher, Deus passou para ele algumas diretrizes, algumas regras que o homem deveria cumprir. A política ela tem esse papel, porque vamos imaginar uma sociedade que não tem regras, não tem lei, não tem uma liderança que venha reger as regras, que venha fazer valer aquelas regras. Vira uma anarquia. Então nós observamos que Deus já começou a dar diretrizes ao homem para que o homem vivesse de forma organizada. O que foi que acabou tudo? O pecado. O pecado veio, o homem encheu-se de violência. Nós vamos ver que logo no capítulo 4, uma área foi deturpada logo após o pecado, que foi a questão da área social, porque Caim matou Abel, então essa área foi destruída, foi corrompida. E nós observamos que a partir dali, a terra foi só violência. Quando nós passamos um pouco, nós observamos ali no capítulo, a partir do Êxodo, quando Deus chama Moisés para guiar o povo. Deus primeiro chama Abraão, nós vemos ali no capítulo 12, capítulo 15, Deus chama Abraão e diz que de Abraão fará uma grande nação, ou seja, fará uma sociedade. Essa sociedade deveria ser aquela que carregava a bandeira de Deus, carregava o estandarte de Deus, dizendo, olha, eu sirvo ao Deus Jeová. E essa nação foi crescendo, foi escrava no Egito. Deus levanta Moisés como líder para guiar o povo, para entrar na cidade prometida. E nós vemos que o povo, muitos deles se corromperam e, por um motivo que nós sabemos na Bíblia, diz que Moisés não entrou na terra prometida. Josué ficou incumbido de liderar o povo. Então, quando nós observamos, sempre foi um líder. O líder sempre governando, o líder sempre liderando. Voltando um pouco, me fez lembrar que quando Moisés estava liderando o povo, o sogro de Moisés, Jetro, chegou para Moisés e disse, olha Moisés,
se tu ficar responsável por todo esse povo, você vai desfalecer. Então, Jétro ele fez uma divisão, que podemos chamar de divisão política, orientou Moisés a colocar pessoas responsáveis por determinados grupos para resolver as pequenas causas que fossem de benefício para a sociedade, para Israel. E as coisas mais graves, as questões mais graves, trazia para Moisés. Então, nós já vemos aí o conceito de política. E Moisés morreu, não entrou na terra prometida, e Josué ficou responsável por este ato, por esta ação. E a Bíblia diz que Josué dividiu a terra. Enquanto Josué estava vivo, o povo estava obediente. Quando o último ancião que viveu com Josué morreu, o povo começou a se desviar da vontade de Deus. Quando nós chegamos ali no livro de Juízes, diz que cada um fazia o que queria, cada pessoa em Israel. Por quê? Porque não tinha um líder guiado, um líder orientado por Deus, um líder que estivesse realmente pensando no bem comum da sociedade, que orientasse o povo. Foi quando Deus levantou juízes, homens com poderes, podemos dizer assim, sobrenaturais, como o exemplo lá de Sansão, que era responsável para conduzir o povo na presença de Deus e conduzir o povo em sociedade. E nós observamos que quando o povo, Deus enviava uma nação que oprimia o povo clamava a Deus, Deus mandava um juiz, o juiz libertava, enquanto aquele juiz estava vivo, o povo era guiado na presença do Senhor. O povo obedecia a Deus. Quando aquele juiz falecia, o povo se desviava novamente. Então, nós percebemos que o povo precisa de um líder, mas um líder que tenha boas intenções, que seja orientado por Deus para fazer a coisa certa e buscar o bem comum. Amém? E passando aqui já para o último ponto, que fala de uma nova política. Aqui esse ponto está falando da nova política em Israel. Nós falamos que a partir de Moisés até os juízes, ali seguia um governo que é chamado de teocrático, governo de Deus, do governo onde Deus ordenava as diretrizes e as regras. E aquela pessoa era um líder religioso. Aquele líder, ele era um homem levantado por Deus. E esse período durou de Êxodo até Juízes. Quando foi que acabou com Samuel? Samuel foi o último juiz levantado por Deus. Que Samuel ele era profeta, ele era juiz. Então, Deus, quando o levantou, foi com esse propósito. Nós conhecemos a história que Eli e os seus filhos já não estavam... Eli perdeu o controle sobre seus filhos e os filhos de Eli já não andavam conforme a vontade de Deus. Então, Deus levanta Samuel para julgar o povo, para conduzir o povo. E Samuel ele faz bem esse papel. Só que, quase no finalzinho do governo de Samuel, o povo faz o caminho inverso. O povo, ao invés das nações olhar para Israel e dizer assim, eu quero ser igual a Israel, o povo disse assim, não, nós queremos ser igual às demais nações. Então, dá-nos um rei que nos basta. E Samuel ficou triste com toda aquela situação. Deus vai consolar Samuel e diz, não, Samuel, não fique triste, porque o povo não te rejeitou para governar, mas rejeitou a mim. Veja, aí Deus, mesmo assim, Deus não deixou aquele povo de mão. Deus determinou, disse que quem deveria escolher, e nós conhecemos o primeiro rei, que foi Saul. Deus determinou quais seriam as obrigações do povo para com o rei. E Deus também determinou quais seriam as obrigações do rei para com o povo. E uma das, que diz ali em Deuteronômio 17, é que ele não poderia multiplicar mulheres nem riquezas. E nós vemos que em alguns pontos desse o rei falhou. E quando nós observamos, então, a partir daí, a partir desse momento, quando entra Saul, então acaba-se o período teocrático, o período do governo de Deus, e entra na monarquia. Muito embora que, quando nós entendemos monarquia, que é o governo de um homem, de um monarca, de um rei, e essa substituição, ela
hereditária, vai passando de pai para filho, mas aqueles reis que eles agiam dentro da vontade de Deus, eles sempre foram bem-sucedidos. Nós observamos o primeiro rei de Israel, foi Samuel. Samuel desobedeceu à vontade de Deus, foi um verdadeiro fracasso. E nós conhecemos, ele mesmo governando durante 40 anos, ele chegou a libertar, em algum momento, Israel da opressão dos filisteus, mas ele desobedeceu a Deus, quando ele trouxe aqueles despojos, a qual era proibido, e quando ele ofereceu sacrifício que não lhe era devido. E Deus substituiu Saul por Davi. E Davi foi um excelente rei. Davi teve muitas falhas. Nós conhecemos algumas falhas de Davi. Mas Davi, ele procurava sempre estar na vontade de Deus. Ele mesmo cometendo alguns pecados, como a questão lá do pecado com Batseba, a questão do censo de Israel, quando Davi mentiu ali, foi para a terra dos filisteus antes dele assumir o reinado, fingindo ser louco. Mas Davi, ele sempre procurava estar na vontade de Deus. E o outro ponto, Davi procurava sempre o bem melhor para o povo. Por isso que o povo sempre admirou Davi. E ali para frente nós tivemos alguns reis, teve Salomão, que devido a muitos impostos que ele colocou sobre o povo, houve a divisão do reinado. Depois, quando Roboão assumiu, houve a divisão das tribos, 2 tribos como o reino do sul e 10 tribos como o reino do norte. E dali para frente, vez ou outra, um rei desviava-se da vontade de Deus, principalmente do reino do norte, que a maioria dos reis foram contra a vontade de Deus. Amém? Então nós observamos que sempre aquele rei, aquele homem que governava, aquele político, ele se distanciava da vontade de Deus, além daquele rei ter consequências terríveis, o povo sofria. Sempre foi assim. Alguns reis do reino do norte, alguns deles andaram na presença do Senhor. Quando andavam na presença do Senhor, Deus ouvia as orações desse rei, Deus ouvia o povo, e o povo era bem sucedido, e o povo recebia bênçãos. Amém? Por isso que nos cabe essa responsabilidade, primeiro, de saber escolher, conhecer um pouco sobre política, diferenciar política de politicagem, e saber escolher bem quem vai governar o nosso país. E sempre orar e decidir. Em alguns casos, não precisa nem Deus revelar, às vezes só a atitude daquelas pessoas, como a própria Bíblia diz, o simples para tudo atenta, mas o prudente atenta para os seus passos. Amém? Então, desde já, nós queremos agradecer aos queridos irmãos mais uma vez, e que Deus vos abençoe, amado professor de adolescente. Vocês adolescentes, procurem trazer com clareza esse tema, para que os adolescentes eles passem a entender e a gostar desse tema e saber o quanto isso é importante para a nossa sociedade. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que Jesus vos abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.